Olá, meu nome é Mary Jones e uma história eu vou contar. Na verdade, é a minha história. Eu moro no país de Gales, numa vila chamada Lã. Moro com os meus pais numa casa bem pequena, feita por eles com pedras. A nossa casa é muito aconchegante. Temos um jardim, temos uma horta e temos animais também. Por enquanto, eu demorei um pouquinho para ir à escola, porque a escola demorou a chegar próxima. Mas eu ajudava minha mãe, tudo que fazia. Minha mãe me ajudou a costurar. Eu gosto muito de costurar. Sim, ajudava minha mãe com os animais. Ai, mas o que eu gostava mesmo era que chegasse os domingos. Sim, domingo era meu dia preferido. A 3 quilômetros da nossa casa tinha a nossa igreja. Ai, como eu gostava de ir à igreja aos domingos. Chegando lá tinha uma porta tão grande. Ai, eu me sentia tão pequenininha. Eu sentava então perto dos meus pais no banco, esperando a ouvir o sermão do pastor. Eu não entendia tudo que ele falava, não. Mas quando ele falava as histórias do livro preto, quer dizer, do livro sagrado, escrito com letras douradas, era a Bíblia. Ai, como eu queria saber ler para poder ler e conhecer mais essas histórias. Mas eu prestava atenção muito, muito nos hinos também. Como eu gostava de cantar e louvar a Deus. Durante a semana, eu e minha mãe fazendo as coisas da casa, a gente continuava cantando os hinos que a gente conseguia memorizar. Era demais. E aí tinha que esperar a semana toda passar. E meu pai veio contando a melhor notícia, que a escola havia chego, perto da vila. E o professor era tão especial. Foi quando eu me tornei a melhor aluna da sala, a mais dedicada. Afinal de contas, eu queria muito aprender a ler e escrever. Eu estava ansiosa para ler a Bíblia. E essa notícia, algumas pessoas da vila ficaram sabendo. E a senhora Eva, uma senhora muito querida, me convidou para ir à sua casa aos sábados e ela tinha uma Bíblia e eu poderia ler. Eu fiquei tão feliz com aquela notícia, como rapidamente eu aprendi a ler e eu me dedicava muito aos estudos e às coisas que minha mãe pedia para fazer. Foi quando eu tive uma ideia. Quando eu cheguei no sábado, cheguei próximo à Bíblia, eu não acreditei. Eu relei nela pela primeira vez. E eu li um salmo tão lindo. Depois eu tomei uma decisão, que eu ia trabalhar, a juntar dinheiro e ia conseguir comprar minha própria Bíblia. A senhora Evas falou que a Bíblia era muito, muito, muito cara, mas ela falou que eu ia conseguir. Contei para os meus pais me incentivaram e eles disseram, sim filha, você pode fazer outros trabalhos. Então eu procurei muitos trabalhos na nossa vila. Comecei a trabalhar com abelhas, comecei a cuidar de crianças, comecei a limpar a horta, comecei a cuidar dos animais, dos vizinhos. E toda vez que eu cuidava, eles me davam uma moeda. Depois de alguns meses, eu fui abrir o meu cofre para saber quanto eu tinha. Contei as moedas, uma a uma. Foi quando eu vi que não tinha dinheiro suficiente. No outro dia da escola, vocês acreditem? Aconteceu algo super legal. Meu professor perguntou se alguém na aldeia sabia costurar. E eu disse eu. E eu comecei a costurar roupas para sua esposa. E foi muito legal. Costurei para Dona Eva e para várias pessoas. E assim eu consegui mais trabalho e a juntar mais moedas.
Quando finalmente eu estava com muitas moedas, depois passado um bom tempo, o verão estava quase acabando, o inverno estava se aproximando. Foi quando eu ia novamente contar as minhas moedas. Eu recebo uma notícia. Uma notícia que me deixou muito triste. Sabe o que aconteceu? Eu preciso ir agora, mas amanhã no mesmo horário eu vou encontrar vocês e vou contar o que aconteceu. Por favor, nos encontramos então no mesmo horário amanhã? A notícia que eu recebi naquele inverno foi uma notícia que meu pai estava muito, muito, muito doente. Por sermos muito pobres, minha mãe não pediu nada para mim, mas eu sabia que ela não tinha dinheiro para comprar o remédio que meu pai precisava. E eu não tive dúvida que eu poderia ajudar com as minhas economias. Então, entreguei tudo o que eu tinha conseguido em 2 anos de trabalho para que minha mãe pudesse comprar o remédio. Sobraram, sim, algumas moedas. Eu fiquei triste 2 vezes naquela semana. Primeiro, com a doença do meu pai, o medo de perder o meu pai. E triste porque o sonho de comprar a minha Bíblia estava mais longe. Minha mãe me encorajou e disse para mim: Mary Jones, não perca suas esperanças. Filha, eu vou te ajudar, vamos trabalhar mais. E foi isso que eu decidi. Sim, parei de ficar triste e resolvi conseguir outros trabalhos. Aumentei os meus horários, fui em outras casas, comecei a trabalhar. E as pessoas me pagavam, e eu fui juntando uma moeda, outra moeda. Confesso que trabalhar com as abelhas não era muito fácil. Eu levava, sim, algumas picadas, mas cada picada me lembrava que eu estava mais próxima de realizar. Quando eu chegava na igreja aos domingos, como eu já falei, domingo sempre era o meu dia preferido e continuou sendo. O tempo foi passando e o ano terminou e veio verão novamente, veio inverno novamente e eu continuei a trabalhar. Mas todos os domingos, quando eu chegava na igreja e ouvia o sermão do pastor, e aos sábados que eu ia na casa da dona Eva, que ela me deixava ler a Bíblia, o livro sagrado, cada salmo que eu lia, cada história que eu aprendia, mais e mais eu queria ter um livro só para mim e para minha família, e para que eu pudesse contar para as outras pessoas e outras pessoas. Eu não desisti. Finalmente, se passaram 6 anos. E olha o que aconteceu. Ao contar novamente o meu dinheiro, eu havia conseguido, sim, eu havia conseguido juntar o suficiente do valor que o pastor havia me falado. Mas havia agora outra dificuldade. Aonde encontrar? Não é em qualquer lugar. Mas o meu pastor falou que havia, sim, um lugar
uma outra cidade, um pouquinho longe da minha cidade, da minha vila, mas era uma cidade que chamava Bala e estava exatamente a 40 quilômetros de distância da onde eu morava. Então, rapidamente eu fui para minha casa, falei com os meus pais e disse: eu preciso ir. Agora eu já tenho dinheiro, eu já tenho o endereço da casa do pastor que vai poder arrumar uma Bíblia para mim. Eu sei que a viagem pode ser perigosa, irei sozinha, vou atravessar muitos obstáculos, mas Deus está comigo. Pai, mãe, eu preciso muito da permissão de vocês para que eu possa viajar. Meus pais ficaram com medo. Sim, afinal de contas, eu sou apenas uma menina. Eu já tenho 16 anos. 6 anos se passaram. Nossa, parece que foi ontem que eu comecei a juntar cada moeda. E eu nem acredito que o dia chegou. Meus pais permitiram essa viagem. Eu sabia que não seria fácil. Minha mãe fez esse lindo cachecol para que eu pudesse levar. Afinal, preparei as minhas coisas e fui. No meio do caminho, quando eu olhei para os meus pés, eles estavam cheios de calos e doendo muito. Eu estava andando há dias. Doía tanto. Eu tive vontade de desistir. Eu lembrei das palavras do salmista que dizia: olhe para os montes. Aonde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Sim, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Naquela hora, lembrando destas palavras do salmista, como se o Senhor tivesse renovado as minhas forças. Finalmente, quando eu cheguei na casa do reverendo Thomas, ansiosa, não acreditava, bati na porta e quando ele abriu, ele disse: calma, menina, entre, está muito frio, você está muito pálida e cansada, com fome. Eu não queria comer nada, eu só queria a minha Bíblia. E quando eu contei para ele toda a minha história, ele disse: menina, sabe o que ele me falou? Que me trouxe tristeza. Eu vou contar. Eu vou contar o que ele disse aquela hora para vocês. Eu vou contar. Não agora, mas amanhã, nesse mesmo horário, eu vou contar o que ele me disse. Quando ele me deu a triste notícia que ele não teria nenhuma Bíblia para me vender, eu não consegui conter as minhas lágrimas.
foi quando eu contei para ele que eu tive que economizar 6 anos para conseguir o dinheiro suficiente para poder comprar uma Bíblia. E ele ficou pensativo, me deixou lá na sala com a sua esposa e saiu. Depois de um tempo que ele voltou, em suas mãos estava uma Bíblia traduzida na minha língua. E ele lembrou que o pastor que havia encomendado aquela Bíblia, ele sabia falar outros idiomas. E ele teria outra Bíblia para dar para aquele pastor. Quando finalmente eu estava com a Bíblia nas mãos, eu não acreditei. Outro dia, caminhei novamente para casa. É lógico que os meus pés doeram, mas a alegria era tanta de ter realizado o meu sonho e a minha família ter uma Bíblia, que a dor e o cansaço do retorno não foram nada, porque eu estava tão feliz de ter a minha Bíblia. A minha alegria era tanta. Cheguei tarde em casa. Pedi para os meus pais sentarem comigo ao redor da mesa. Peguei a luz da lamparina e li para eles o Salmo 150. Aleluia! Louvada Deus no seu santuário. Louvar a Ele no firmamento do seu poder. Louvai a todos os seus feitos. Louvarão, sim, as suas grandezas. Louvai ao Senhor com trombetas. Louvai ao Senhor com sons de harpa. Louvai ao Senhor com atitudes de dança. Louvai ao Senhor, sim, com todos os instrumentos sonoros. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor. 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 Mark Jones não sabia que o seu esforço iria fazer com que se fosse fundada uma grande sociedade. O reverendo Thomas Charles contou a história de Mary aos diretores da sociedade de folhetos religiosos. A história de Mary impressionou profundamente aqueles diretores. Todos sentiram que deveriam fundar uma sociedade para imprimir e distribuir Bíblias para o mundo inteiro. Assim, no dia 7 de dezembro de 1802, fundou-se a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. E a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira já não é a única sociedade bíblica do mundo. Outras, sim, grandes outras sociedades foram fundadas depois para ajudar a obra de impressão e distribuir Bíblias em todas as línguas. Em 1814,
a Sociedade Bíblica da Holanda. Em 1816, a Sociedade Bíblica Americana. Em 1826, a Sociedade Bíblica Nacional da Escócia. Em 1831, a Sociedade Bíblica Trinitariana de Londres. E em 10 de junho de 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil.